Fala aí, galera, não tem nada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Olha só, galera, começando o dia em altíssima vibração e vibração positiva, porque é isso que realmente importa no nosso dia e que vai fazer a diferença lá no final do nosso dia, no final da nossa semana, do nosso mês, na conclusão do ano. Quanto mais a gente se manter positivo, galera, é como se fosse um filtro, tá? Muitas vezes a gente senta ali do lado de uma pessoa, a pessoa já começa a nos bombardear com um monte de notícia triste, um monte de calamidades, e aí a gente fica ali, poxa, meu Deus, eu me sinto até mal, nem tenho tanto problema assim para compartilhar com essa pessoa. E aí, galera, olha só, aí tá um pulo do gato. Por quê? Porque quando a mensagem, e claro, eu tô falando aqui de terceiras pessoas, né? Falando aí, trazendo aí assuntos, notícias tristes. Mas a gente também tem aí o nosso cérebro que contribui muito, né? Principalmente por isso, em nos trazer pensamentos que não são tão bons assim. Então, por isso, é muito importante a gente ter o mínimo conhecimento de programação neurolinguística e a gente traz aqui diariamente para você esta mentalidade, este mindset digital de crescimento para que você consiga se manter na sua jornada. Galera, por quê? Porque aqui, diferente de outros lugares que eventualmente você receba conteúdo sobre marketing digital, inteligências artificiais, aqui a gente zela muito pelo seu momento. Galera, porque o meu momento, né, o momento do leilão do digital, o momento da mindset digital, ele já aconteceu, né? A gente já está avançado, já temos infoprodutos, já temos parcerias aí com grandes infoprodutores. Então, nosso momento já está um pouco mais avançado. Mas de que adianta trazer conteúdos aqui para vocês mais avançados sem respeitar o seu momento? Galera, então isso aqui não vai acontecer jamais, porque a gente traz aqui conteúdos respeitando o seu momento da sua jornada no digital, tá? E caso você não tenha recebido, você entrou depois do envio do podcast, da nossa mensagem e do quiz digital de ontem, olha só como funciona. Ontem, né, a gente enviou um áudio respondendo o quiz digital de antes de ontem, e no final do áudio a gente manda um quiz que a gente vai responder hoje. O quiz de ontem chegou aí para você com a seguinte pergunta. Muito poderoso isso aqui, galera, você guardar isso no seu coração. A pergunta foi: muito conhecimento sem prática e tão logo sem resultados nos leva a, primeira opção, frustração. Segunda opção, sucesso. Terceira opção, desistir. Galera, isso na prática, tá? Como eu disse agora há pouco, aqui a gente respeita muito o seu momento dentro da sua jornada do digital e sabemos que não é fácil, por isso que a gente traz essa mentalidade positiva, porque muitas vezes a gente se depara com situações aí, falar, meu Deus, é tão difícil fazer isso, será que um dia eu vou aprender a fazer tudo isso? Galera, uma coisa que eu tenho que compartilhar aqui com você é o seguinte: Leles, eu participo lá das mentorias do Mindset Box com você, ou assistir algum workshop disponível lá no canal da Mindset Digital no YouTube. E o que eu vejo? Eu vejo que você, quando compartilha sua tela, começa a fazer as configurações, mexer para lá, mexer para cá, você apresenta uma facilidade tão grande. Galera, isso aí foi pergunta aí das nossas mentoradas, no nosso último encontro no Zoom, ao vivo, galera, que elas me perguntam: nossa, Leles, mas é tão fácil, você fazendo parece ser tão fácil. E aí a resposta para todos esses alunos foi a seguinte: por que eu tenho tanta facilidade em fazer configurações, mexer para lá, mexer para cá? Por quê, galera? Só por uma única razão. Porque a única forma de você encontrar excelência no que você faz é repetindo aquela atividade.
Vamos lá lembrar, sair um pouco aqui do digital e lembrar lá do halterofilista. É aquele profissional, né? Aquele esportista que vive trabalhando os músculos, né? Aí depois vai lá, fica fazendo umas poses. É o halterofilismo, né? Esse esporte aí. Olha só, até mesmo esse halterofilista, presta atenção nisso aqui. Para ele conquistar aquele corpo escultural e que vai vencer o campeonato, de ter uma definição dos seus músculos melhor e mais bonita, talvez, não sei quais são os critérios de avaliação para aprovação ou desaprovação desse esporte, mas eu acredito que seja a delineação dos músculos, né? Como eles estão sendo construídos e tal. Agora imagina uma coisa, todos esses halterofilistas, eles vivem fazendo o quê? Praticando exercício, repetindo. Galera, e aí essa repetição faz aquele músculo ficar bem torneável, bonito, lustroso, bonito. Eles passam até óleo lá para brilhar mais, né? Pois é, aqui no digital, entende isso aqui. Uma vez que a gente tem essa analogia dos halterofilistas, aqui no digital não é diferente. Por quê? Porque eu só conquistei experiência, expertise nas coisas que eu faço, que eu me proponho a fazer dentro do digital, a partir do momento que lá atrás, lá em 2016, 2017, eu entendi que eu precisava repetir. Mesmo as coisas que eu já sabia, eu ia lá e repetia. Eu já criei um infoproduto, ia lá, criava outro infoproduto. Demorava ali algumas semanas, alguns dias para aprovar. E hoje, galera, olha só, a excelência, a expertise é tanta que não demora, um infoproduto que eu crio aqui, inclusive o dicionário Mindset Digital, que ele foi amplamente aí durante anos divulgado, distribuído gratuitamente. Hoje ele custa R$57. E aí eu criei esse infoproduto, na última semana, nos últimos dias, eu mesmo fui lá e criei o produto Dicionário Mindset Digital com um preço de R$57, que vale muito mais que isso, e uma oferta no valor de R$17,10. Olha só, isso, a aprovação desse infoproduto, ele se deu em 2-3 minutos. Lembra que eu falei agora que demorava 2 semanas, às vezes dias a fio? Pois é, hoje eu crio um infoproduto e ele é aprovado em questão de minutos. Mas para isso, como eu disse para você, eu já tinha infoproduto, eu ia lá e criava outro. Não, mas rodar tráfego, eu não tinha grana para rodar tráfego, eu ia lá, encontrava um parceiro, ia lá, rodava tráfego para essa pessoa, criava uma estratégia. E assim se dá até hoje, tá, galera? Então, olha só, como você evita essa frustração e essa sensação de desistir? Porque são essas duas opções que chegou aí no quiz digital de ontem que estão corretas. Muito conhecimento sem prática e tão logo sem resultados nos leva a nos frustrar, a gente se sente frustrado e, consequentemente, abandonar, desistir. Pra que eu vou querer saber disso? Eu já tentei tantas vezes e não consegui. Pois é, só fracassa quem desiste. Você que permanece, você que insiste em aprender, mas olha só, guarda isso no seu coração. Não só aprender, praticar. Você tem que pôr em prática. Aí os resultados começam a aparecer. Por quê? Porque senão a gente vai ficar com essa sensação de frustração e vai acabar desistindo, como qualquer outro tipo de empreendimento da sua vida, seja profissional, financeiro, qualquer um, tá? Você vai se decepcionar dessa forma. Então, não fique só aprendendo, aprenda e pratique. E uma forma muito legal que a gente tem dentro da Mindset Digital, lá dentro do Mindset Box, a nossa caixa de IAs aqui da Mindset Digital. A gente tem uns encontros no Zoom, as nossas mentorias, que tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Por quê? Porque a gente pega os problemas de cada um dos alunos ali dentro e vai resolvendo aos poucos e, claro, colocando os alunos em prática. E aí esses alunos, eles passam a ter resultados e não ter mais frustração. Galera, gostou desse conteúdo? Continua ligado, fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá! E não se esqueça de visitar o portal do Instituto Digital Brasileiro e
conferir as vagas e notícias de emprego que publicamos hoje.